bem-vindos a mais um episódio do Laser Pod, o nosso primeiro podcast voltado para o mundo das terapias fotônicas. Eu sou a professora Ana Clara Fagundes Pedroni, doutora em lasers e odontologia, e hoje eu trouxe uma convidada muito especial para a nossa série aí de multidisciplinaridades. A gente vai conversar um pouquinho aqui com a doutora do laser. Isso mesmo. Karina Carvalho, que é enfermeira e super empreendedora aí dos cursos das redes sociais, aí treinando aí milhares de profissionais da área da saúde para empreender e aprender como melhorar os procedimentos clínicos deles, como melhorar a vida dos pacientes e como melhorar a sua vida financeira também, né? Com certeza. Acho que a gente vai unindo o útil ao agradável, né? Essa é a nossa ideia mesmo, fazer com que os profissionais consigam entender sobre a laser terapia, que ainda tem muitos mitos, muitas verdades que as pessoas não conhecem sobre o laser, mas como que fazer da resposta clínica do nosso paciente realmente a gente ter ali retorno financeiro. Essa é a nossa proposta, tudo que a gente oferta para os alunos e a gente conseguir melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes, né, Ana? Que legal. Me conta um pouco como que o laser entrou na sua vida. Bom, eu sou enfermeira de formação, né? Antes de eu ser enfermeira, eu sempre brinco que eu ainda sou auxiliar de enfermagem. Então, assim, eu já trabalhava na área hospitalar. E eu conheci o laser na faculdade. Eu sempre fui muito dos estudos, né? Então, eu sempre gostei de entender como que determinadas coisas funcionavam. Essa história pra mim de que, porque sim é resposta, nunca foi resposta. Então, eu preciso realmente entender quais são os mecanismos. E aí, acabei, como eu era apaixonada por lesões, feridas na faculdade, auxiliar de enfermagem, amava fazer curativos. E aí comecei a entender e conheci o laser através das feridas. Sim. E aí a gente foi entendendo que o laser ajudava a cicatrizar. Então, pé diabético, por exemplo, que é aquele caos, né? Nossa, pé diabético tem que amputar, o paciente não consegue regenerar. Sim. E aí eu fui vendo cada vez mais pesquisas e fui entendendo, me apaixonando pelo laser. Então, durante a faculdade, eu estudava muitos artigos, pesquisava muito, mas eu não podia atuar, que era auxiliar de enfermagem, né? Dentro da faculdade, da graduação de enfermagem, existe a disciplina de laser? Não. Infelizmente. Isso é uma coisa que eu sempre pergunto, porque fisioterapeuta acho que é o único que tem. Pois odonto também menina. não tem. Então, mas eu vou te falar uma coisa. Eu tenho, assim, acho que a gente tem 700 alunos em todo o Brasil. Tem alunos na Europa, Estados Unidos. De todos os meus alunos, os físio tem, mas é muito superficial singular. também. Nossa, demais. Eles vêm assim, eles falam assim pra mim, Karina, eu tenho laser. E aí eu vejo tudo que você utiliza no laser, mas eu não vejo essa resposta no paciente. Aí quando a gente começa, utilizar, né? Você entendeu? Quando a gente começa a ensinar, de fato, não, vem cá, meu amor, deixa eu te explicar. Ó, é assim. Aí você começa desde o começo, você fala, meu, na faculdade a gente não viu isso. Eram lasers muito arcaico, muito ultrapassado. Claro. Então, assim, quando eles vão entendendo melhor o mecanismo e o que é melhor, né? Que o laser, eu sempre brinco, né? Que o laser não faz nada. É o nosso jargão lá dentro do curso. O laser não faz nada. Se a gente entender que quem faz é o organismo do meu paciente, gerando uma resposta bioquímica, Sim. você começa a entender o porquê que a gente tem que olhar o paciente de forma isolada, entender a história daquela patologia, tudo que tá por detrás e, assim, olhar realmente ali e fazer aquele atendimento personalizado. Inclusive a gente consegue entender por que não existem protocolos únicos. Não. E por que assim, a gente, óbvio, sempre vai estar buscando a nossa evidências, as melhores evidências científicas e a nossa prática baseada em evidências científicas é o nosso logo da LaserOn, da LaserOn Academy, do Laser Pod também. Então, a prática clínica baseada em evidências científicas. Mas, dentro da fototerapia, sendo bem realista, eu não sei se em algum momento a gente vai conseguir... Eu acho que não, a gente nunca vai conseguir chegar a um momento onde a gente vai olhar assim, olha, todas as evidências científicas levam ao protocolo X, Y, Z para isso, para aquilo. Não. Porque cada paciente é individualizado. E como você muito bem falou, o laser, ele é um start para que o organismo faça o que ele já ia fazer. Uma energia luminosa. Exato, para que o organismo use ali o mecanismo que ele já tem. Exato. E passe só a ser direcionado para fazer o processo que ele já faria. É aquilo que eu falo. O laser, ele é
nada mais do que um comunicante, né? Ele vai comunicar o nosso organismo, dar aquela acelerada, dar aquele choque, porque às vezes o organismo está tão parado, tem tantos radicais livres, a pessoa está tão inflamada, e não é uma inflamação, às vezes, que vem daquela única queixa. Então, o paciente, ele vem para mim e fala assim, Karina, eu tenho um quadro de artrose. E aí, você começa a investigar o paciente, mas o paciente fumou, não fuma mais, mas ele tem anos de sequelas de nicotina. Aí, o paciente bebe, então, acúmulo do álcool fazendo o organismo inteiro inflamar. Paciente não dorme, paciente não tem uma alimentação regrada, a artrose, com certeza, não pratica atividade física. E aí, quando você vai puxando, investigando tudo o seu paciente, você vai falar, então, por isso que você não consegue melhorar do quadro de artrose. Então, assim, a artrose é um dos atendimentos que a gente mais faz dentro da laser terapia, né? Os meus alunos, então, e a gente brinca, né? Apesar de não ter um protocolo ouro, você não tem um protocolo padrão que você fala assim, ó, dá certo. Mas a gente consegue disponibilizar para os nossos alunos, pelo menos, os starts. Então, olha, se você seguir aqui, por essa linha de raciocínio, você vai ter êxito. Com certeza. Lembrando que, uma coisa que eu sempre falo, o laser, ele é complementar. Em algumas situações, ele vai ser o astro, sempre, né? Mas ele é complementar. Então, numa saúde... Quando você fala em saúde mental, ele é complementar ao trabalho do psiquiatra, ao trabalho do psicólogo. Num paciente de neurodegeneração, a mesma coisa. Então, quando a gente entende que a terapia, ela tá complementando as terapias adicionais, você vê que o ganho do paciente, ele é imenso. E aí, assim, essa comunicação... Por isso que eu acho legal a equipe multi. Essa comunicação. O que o meu paciente tem? Às vezes, ele vai desabafar comigo sobre situações emocionais que às vezes com o psicólogo ele não fala e ele não quer aumentar a dose do medicamento com o psiquiatra. E aí ele conversa com a gente quando a gente tem ali a possibilidade de conversar com a equipe, fala, olha, a gente observou esse quadro, a gente observou que mediante a essa situação o paciente está tendo piora. Você consegue, junto com o médico, fazer ajuste de medicações. Eu tenho pacientes que faziam uso de escitalopram, né? Porque o paciente era super mega ansioso, tendências depressivas, não conseguia nem ser promovido no ambiente de trabalho, no auge do estresse, né? E aí, através da fotobiomodulação transcraniana, a gente foi modulando todo esse processo. Hoje, o paciente teve desmame completamente das medicações. Muito interessante. E aí, você fala assim, o laser é o único aço? Não, o paciente quis melhorar. Eu acho que isso é o importante. Entrou numa terapia. Exato, entendeu? Não parou com o psicólogo, com a terapia. E aí, junto ao laser, a gente fez a junção, um casamento perfeito, né? E aí, o paciente, tanto que ele foi promovido, ele veio contar. Ele, você não sabe. E assim, você vibra, você vê a melhora do paciente, né? E é aquilo que eu falo com as alunas. Se você não entender a sua missão, quem vem pra laser terapia no intuito de quero ganhar dinheiro, já tá vindo errado. Apesar de eu brincar que o nosso curso é pra empreender, se a pessoa, ela vem falando assim... Essa é a consequência, né? Exato. Você entendeu, Ana? Eu quero ganhar dinheiro com a laser terapia. Faz estética, você vai ganhar dinheiro mais rápido, né? Porque você tem que gostar de pessoas, você tem que entender a fisiopatologia, entender quais são os momentos que você pode aplicar laser naquele paciente, quais momentos que você não vai poder aplicar, que é melhor esperar uma janela melhor. E aí, sim, com resposta... Olha, eu já batendo. Aquilo que a gente falou. Com resposta clínica... O microfone vai parar lá no teto. E aí, sim, com resposta clínica, o seu paciente, ele vai te dar um feedback tão bom que aí outros vão vir e você vai continuar as estratégias, né? Porque empreender é estratégia. Nua e crua. Então, aí você vai aplicando as estratégias corretas para você aumentar o seu leque de atendimento, aumentar a sua captação de pacientes. E assim, o resultado vem. Não tem como. Um bom atendimento sempre tem êxito, sempre tem feedbacks bons, o paciente volta, ele confia. Então, aí a gente vai só... levando a luz, né? Como eu falo para as meninas, né? As nossas alunas, a gente sempre brinca, né? Elas são a luz que o mundo precisa. Eu falo que, principalmente depois da Covid, né? A gente viu as sequelas que o Covid trouxe para a população em geral. Todos ainda estamos sob sequelas mental, física. E aí, hoje, parece que Deus sabia que a gente ia precisar. Então, Ele deu todo esse conhecimento sobre a fotobiomodulação para a gente conseguir auxiliar nesse processo. Sabe que você falar desse momento é curioso, né? Porque, bom, laser, terapias fotônicas como um todo, não são nenhuma novidade, tá? E há muitos e muitos anos. Mas agora, nos últimos anos, houve um grande boom, não é? Parece que estava ali meio esquecidinho. A gente teve um boom enorme na década de 90, aqui falando em termos do Brasil, né? De laser de baixa potência.
entraram vários equipamentos novos no mercado nacional, pesquisa, e depois foi meio que dando uma diminuída, né? Eu acho que muitas pessoas, principalmente, não se capacitaram. Exato. E por isso não obtiveram os resultados, que é o que você falou no começo. Os alunos vêm e falam, eu tenho laser, mas eu não vejo o resultado. Menos é mais. Ai, como eu odeio esse jargão. E aí, bom, não vê resultado e o laser foi ficando meio de escanteio, né? Por quê? Bom, na evidência científica já tem tanta gente falando que é muito complexo, de fato, padronizar uma pesquisa, padronizar um clinical trial, porque os pacientes não são padronizados. Exato. E a interação da luz com os nossos tecidos, ela depende muito dessa questão ali do qual é o tecido do paciente, qual é a composição, quais são os cromóforos Exato. que esse meu paciente, que o tecido que eu quero irradiar estão ali, né? Mas eu acho que agora, nesse momento aí, em pós-pandemia, parece que coincidiu com um momento onde várias pesquisas de evidências científicas um pouco mais fortes, né? Agora a gente está cheio de clinical trials, né? Na sexta-feira passada, eu fui dar uma aula para um grupo de alunos e era uma aula sobre evidência científica. Então, eu fiz aquela famosa pesquisinha de ir lá Rapidinho. no PubMed, olhar ali o que tem hoje aqui de tudo. E fui dando uma fuçada, Pincelada, né? rapidinho. E aí eu tava vendo ali com o filtro ali de clinical trials, falei assim, caramba, tá rolando um monte de clinical trial agora. Então, em breve, eu acho que a gente vai conseguir ver muito mais coisa interessante, com embasamentos cada vez mais fortes, que vão reforçar aí Exatamente. a nossa... Eu não digo a nossa confiança, porque para quem trabalha com lasers de verdade, sério, você não tem insegurança. Não tem nenhuma, imagina. Você não tem insegurança. Mas, digamos assim, para quem ainda não trabalha e tá naquela, será que eu vou, será que eu não vou? Até para você conseguir justificar a sua conduta mediante a um outro colega. Entendeu? Sim. Porque, assim, eu vejo muitos profissionais que chegam pra mim e falam assim, Karina, eu quero um artigo científico pra mandar pro fulano de tal. Meu amor, pegue o artigo, você, e leia. Artigo científico não é pra você mandar pra outro. Artigo científico é pra você ler, pra você tirar suas conclusões daquilo que você está lendo, interpretar aquilo dali e criar a sua base de conhecimento pra você poder justificar a sua tese, justificar a sua conduta mediante aquilo. Agora, eu não preciso ler um artigo e mandar pra um colega pra ele dar aval se vai fazer ou não. Você vai fazer mediante a sua competência, claro, né? A sua formação. E aí, você vai defender a utilização da laser terapia. Eu brinco que eu não imagino... Gente, eu tava até conversando um pouco antes agora de começar o podcast com a Kai. Eu tava falando assim, gente, se eu tivesse conhecido o laser há 12 anos atrás, quando eu tiver gêmeas, eu ia falar assim, nossa, o meu pós-operatório, né? Pós-parto. E a minha vida... no puerpério, teria sido muito mais fácil, né? Sim. Minhas filhas não teriam internado tanto com bases pulmonares. Você vê a aplicação. Hoje, a gente tem fisioterapeutas que atendem crianças com bronquiolite, 2 sessões melhora. Antigamente, se for somente com a fisioterapia respiratória, elas levariam em média de 8 a 10 sessões. E aí, hoje, com 2, 3, você consegue cicatrizar as lesões pulmonares agudas que é ocasionada por conta da bronquiolite. Nossa, uau. E aí a gente regenera. Aí você pega as bases científicas e fala assim, não, o laser tem aplicação. Porque o que é uma bronquiolite? Uma inflamação no tecido pulmonar. Então, você vai regenerando aqueles alvéolos, você estabiliza o paciente, melhora as LSPA, o paciente estabiliza. Bronquiolite não tem aqui, mas tem quase. Você viu aqui nossa canequinha? Não, tem. Olha, tudo que tem aqui a gente aborda dentro do método 4K também. A rinite, sinusite, amidalite, eu estava, né? Eu quase não venho pro podcast hoje, porque eu peguei um quadro Depois a gente viral. vai dar um close aqui na canequinha pra mostrar. Agora não vai dar. Depois a gente faz um bonitinho. Pra mostrar aqui. Só um parênteses. A nossa canequinha a gente faz de acordo com a conversa dos convidados ali, Amei. né? Então, episódio passado a gente ia falar muito de regeneração óssea, osteonecrose, eram todos nessa temática. Aí hoje já veio pra rinite, sinusite, amidalite. Olha isso, gente. E eu acho importante isso, porque... Eu acho legal a utilização de medicamentos, é necessário, desde que não tenha outros meios, né? A gente sabe que hoje a utilização de medicamentos, eles causam muitos danos, não é sem efeitos colaterais, né? E aí, o que acontece? Muitos pacientes hoje, o paciente tá com febre, é algo bacteriano, precisa do uso de... Não, obrigada, tô aqui.
precisa de antibiótico. Não, calma, nem tudo é necessário o uso do antibiótico. Então, conversa com o médico, com o geriatra, com o pediatra. Não sei qual que é a idade que você está atendendo, mas converse e veja se tem uma terapia alternativa. Então, aproveitando o gancho do pós-Covid, eu acho que as pessoas começaram também, Ana, a procurar por medicina alternativa, integrativa ali, que não fosse necessário somente a utilização de medicamentos, né? Algo que você conseguisse estabelecer e melhorar seu quadro imunológico. Então, eu acho que o laser ganhou força por conta disso. Sem contar que eu acho que, assim, o laser ganhou um protagonismo porque ele começou a resolver as situações clínicas das sequelas que nada mais resolvia. Exato. E é engraçado que muitas das vezes que o laser ganha um protagonismo para alguma indicação clínica, é isso que está acontecendo. Na odontologia, por exemplo, isso aconteceu quando as pessoas começaram a tratar mucosite oral nos pacientes oncológicos, né? Então, aquelas inflamações ali de várias mucosas que são consequência de efeitos secundários de quimioterapia, de radioterapia de cabeça e pescoço. E assim, nada trata tão bem, resolve tão bem e nada consegue prevenir como o laser consegue. Aí ele ganha um protagonismo. Eu ainda vejo muitas pessoas fazendo isso, tendo essa ideia. Bom, na hora que tem uma coisa que nada funciona, aí eu vou pro laser. Exato. Se as pessoas pensassem diferente, olha só... Você sabe que eu li um artigo e tá salvo lá no Drive lá, que ele fala sobre a utilização da ilibiterapia em pacientes em tratamento de QT, durante as quimioterapias, né? Sim. E que esses pacientes quase não evoluem para quadro de mucosite. Eu era de onquemato, então eu trabalhei em cuidados paliativos, que a gente tinha muito paciente oncológico, e trabalhei na onquemato também. Então, a gente tinha muitos pacientes com mucosite, e no hospital que eu trabalhava, o que era triste é que tinha o laser, né? Eu só descobri que tinha o laser depois que eu saí do hospital, quando eu já comecei a empreender com o laser. E a laser terapia, o laser, ele só podia ser utilizado pela comissão de tratamento em feridas. Nossa, gente, a comissão só trabalhava de segunda a sexta-feira. Olha só o que a gente vê, né? Que é precário ainda nas instituições hospitalares. A comissão só trabalhava de segunda a sexta, horário comercial. Sim. Das 8 às 5, e eles não davam conta de todos os hospitais. Eles davam preferência para as lesões por pressão. E aí, os nossos pacientes na oncologia... era multiprofissional? Não, só de estomoterapeuta. De estomoterapeuta. Só os estomoterapeutas, que era a equipe de tratamento de lesões. E aí, eles trabalhavam em horário comercial, das 8 às 5. Não dava tempo de atender todo mundo, e as prioridades deles eram as lesões. Só que as mucosites não eram acompanhadas por essa equipe. E aí, você via o paciente que aí... Eu trato pacientes de mucosite lá no meu consultório, né? Você pega os pacientes, Ana, eles não... Eu tenho uma paciente que ela virou pra mim e falou assim, Karina, eu só queria chupar uma mexerica. Ah, sim. Aí você vê assim, e eu falo isso para as alunas, eu falo isso pro pessoal, gente, entenda a dor do paciente, que não é uma dor na mucosa, a dor do paciente é aquilo que ele deixa de fazer mediante aquela condição física que ele se encontra. Sim. A dor dela era o fato dela não poder chupar uma mexerica, não poder chupar uma laranja, nada cítrico, porque a dor é insuportável. Ela veio pra gente acompanhar as mucosites, né, com o encaminhamento, ela tinha lesões em toda a mucosa, em toda. Sim. E aí ela escovava os dentes, sangrava, todos os dias sangramento. Começamos a fazer, acho que 3 sessões, já tinha praticamente 90% das lesões cicatrizadas, né? Em menos de uma semana. E ela pegou e falou pra mim, Karina, eu me arrisquei a chupar um gomo de mexerica. Eu falei, eu não acredito. Eu me arrisquei. E continuamos o tratamento, ela ainda faz, né? Porque por conta da quimioterapia, ela ainda tem as incidências da mucosite. Mas hoje saiu uma... E, assim, esporádico, porque a gente faz ILIB, o médico dela autorizou. Então, nossa, é um oncologista maravilhoso, super conceituado. Que bacana. E tem um olhar humano, né? Eu falo isso é a diferença, né? E entendeu a proposta da laser terapia, então ele autorizou. E você vê um paciente poder voltar a chupar um gomo de mexerica, que pra nós, às vezes, é uma coisa tão banal. Você fala, gente, uma mexerica. Tá até em época de mexerica agora, né? Olha isso. Eu trabalho há 11 anos com paciente oncológico também. Então, você vê. Porque eu sou voluntária e coordenadora científica numa ONG, que é o Instituto Sorrir pra Vida, né? E que foi um dos locais que me fez entrar pro mundo do laser, inclusive. Onde eu vi ali os primeiros resultados clínicos que, né, me fizeram virar a louca do laser. Como todo mundo que ama laser vira louco do laser, né? Mas, enfim. E a gente vê isso constantemente. Né? Então, muitos dos pacientes, às vezes, eles marcam ali o horário próximo do horário, ou do café da manhã, ou do almoço,
Porque quando ele tá no meio do ciclo e ele tá com muita dor, ele vai para fazer o protocolo, para sentir o alívio, para conseguir se alimentar. Exato. Quando eles estão com lesão, né? Hoje em dia, de verdade, a gente quase não tem paciente que passa por isso. Porque eles estão mais instruídos, eles fazem a prevenção, eles vêm bem no começo, né? Mas como a gente recebia muito mais paciente que vinha no auge da lesão, era isso que acontecia. Os pacientes todos marcavam tudo ali no mesmo horário, perto ali, para conseguir fazer a alimentação. E nesse estudo, eles falavam exatamente da aplicação da ilibiterapia, que é uma das técnicas que mais apanham, vamos dizer assim, né? Que falam que não tem comprovação científica e assim vai, né? Enfim. Mais polêmica, digamos assim. Nossa, de todas. Nossa, de todas, né? E, gente, não vivo sem lib. Olha isso aqui. Não vivo sem lib. Não existiria Karina pra dar conta de tudo sem ilibiterapia. Vamos botar o elib aqui no Bob? Deixa ele ficar sendo irradiado aqui, ó. E aí, o que acontece? Cadê? Vamos ver se dá pra fazer na carótida isso. Bob vai ficar aqui. Acho que não vai dar. Vai dar o tamanho? Não vai dar. A gente vai simular, Bob. Pronto. Fica aí, Bob. E aí, o que acontece? Nós vimos, nesse artigo eles traziam justamente o quê? A diminuição dos ciclos de QT, né? Então, o paciente que precisaria fazer X ciclos tinha uma diminuição, não tinha a queda de cabelo brusca que tem, não tinha um quadro de mucosite, não tinha diminuição de quadro imunológico, porque se você parar pra pensar pacientes oncológicos, se você não consegue comer, primeiro que a QT já acaba com o seu sistema imunológico. Quimioterapia, tá, gente? Gente, perdão, verdade. A gente esquece que não estamos falando. A quimioterapia, ela acaba... Agora pode falar QT. A QT, já entenderam, né? A quimioterapia, ela acaba com o nosso quadro imunológico. Do mesmo jeito que ela ataca as células cancerígenas, ela ataca as nossas células saudáveis, que é o que agrava no nosso paciente. E aí, quando você começa a estabilizar, na verdade, o processo imunológico do paciente, a queda de cabelo, o enfraquecimento de unha, o quadro imunológico dele estabiliza. E aí a gente vai vendo ali que o paciente ele passa por esse quadro da quimioterapia que é tão agressivo, muito mais brando. E é o que eles traziam nos artigos também, que eu achei, assim, eu li aquilo e falei, meu Deus do céu, estamos caminhando para uma melhora, porque eu trabalhava na oncologia, e aí você chega na onco... Isso foi em que ano, mais ou menos? Eu trabalhei na onco em 2019. Ah, tá. E aí você... Não, minto, 2020 para 2021. E aí você... recente também. Recente. Aí você pega o paciente da oncologia, você chega lá antes de começar as químio. O exemplo, né? Seu José, você chega, oi, seu José, tudo bem? Nananana, e tá sorridente, tá feliz. No dia seguinte do primeiro ciclo de químio, você volta, seu José já não é mais aquele seu José que conversou comigo ontem, né? Ele já não consegue comer, ele já está nauseado, que é um dos efeitos colaterais da quimioterapia e que o laser auxilia, tanto a ilibiterapia quanto pontual. E aí, ele já não consegue mais, gente. O paciente nauseado, ele não se alimenta. O sistema imunológico já está enfraquecido, já está sendo atacado pela quimioterapia, vai só piorando. E aí, o paciente vai entrando num declínio, né? Então, quando a gente atrela a laser terapia, você vê que o paciente não tem essa redução, não sai tantas mucosites, lesões da mucosite. O paciente, ele tem mais confiança no tratamento, ele se sente mais otimista, tudo contribui para a melhora dele. Com certeza. Eu falo que eu não imagino um mundo sem essa luz. Com certeza. Né? Ó, tem duas coisas que eu tô louca pra te perguntar. Então vamos lá. Mas eu vou deixar a segunda, acho que vai ser mais longa a conversa. Vamos na primeira, que é mais curta. Como que tá hoje dentro do Conselho de Enfermagem a questão? Já existe habilitação? Existe um critério mínimo? O profissional, ele precisa estar habilitado para fazer o laser ou não? Como que está hoje? Sim. O Corém, né, falando... Eu sou enfermeira. Então, o que o Corém, ele nos pede? Que você tenha um curso de habilitação para você estar apto a atuar com a laser terapia. Só que diferente, por exemplo, da biomedicina, que tem uma carga horária exigida, o enfermeiro não necessita. Na odonto também tem carga horária. Eu acho que a odonto foi a primeira... pioneira. Foi a primeira habilitação. Então, eu creio que as outras vieram meio que... Porque, e se você parar pra pensar, o que acontece, né? Antes da pandemia, por que também teve esse gancho? Porque antes da pandemia, só odonto, e aí eu converso com os representantes de laser, eles falavam assim, era odonto que comprava o laser. Só odonto. Sim. A físio tem, mas quase não utilizavam, então eles utilizavam outros tipos de equipamento durante muito mais LED, né? Áreas maiores, né? E nem LED eles utilizavam. Nem a físio, nem LED. Eles utilizavam outros tipos de equipamentos para a reabilitação dos pacientes. Tá. E aí, na pandemia, o que aconteceu?
começou as áreas explorarem melhor sobre o laser. E aí a odontologia teve uma queda, e aí isso até os representantes falando, né? Porque as pessoas não podiam mais ir tanto nos consultórios. E aí eles tiveram uma queda na compra para esses profissionais. E outros profissionais começaram a ter essa luz, né? Ter o contato, entender a aplicação da laser terapia. Sim. E aí foi onde começou a crescer muito para os fono, começou a crescer muito para a enfermagem, para a fisioterapia, e aí foi indo. O Corém, o que ele nos pede? Que você tenha um certificado de habilitação em laser terapia para você poder atuar, tá? E hoje tem vários estudos de enfermeiros atuando no campo do TEA, TDAH, em doenças neurodegenerativas. O enfermeiro, ele atuava muito com a laser terapia apenas no campo das lesões, né? Só que o enfermeiro, ele é capacitado para atuar em todas as situações. Claro, dentro da sua limitação. Essa era uma pergunta que eu ia fazer. Aonde o enfermeiro pode atuar? Até qual ponto que ele pode atuar? Enfermeiro, médico e físio, encéfalopodálico. Encéfalopodálico. Desde que você tenha, por exemplo, uma mucosite. O odonto, ele vai me encaminhar o paciente. E aí, com o encaminhamento do odonto, dele já tendo avaliado o paciente, a gente vai dar atendimento ao paciente. Uma doença neurodegenerativa. Então, o paciente tem o acompanhamento e o aval do neuro? Tem. Então, a gente acompanha e faz os protocolos para isso. Então, existe um diagnóstico pelo profissional próprio daquela classe de doença com certeza. Inicial. E no encaminhamento, o enfermeiro pode fazer a sequência do tratamento e da aplicação. Desde que ele esteja capacitado, entendeu? E aí, não tem o Corém, ele é muito claro, não tem uma quantidade de horas mínimas, você só precisa comprovar que você está ali capacitado para isso, para tal, né? Senão, acontece da gente ver o pessoal, é só... Porque hoje em dia tem essa lacuna, né? Qualquer um pode comprar um aparelho. A gente encontra isso. E aí, às vezes, as pessoas compram e elas não entendem o que é o equipamento e saem aplicando. O equipamento parece muito... Ele é simples. Ele é bem simples. Porém, complexo. Mas é aquilo que eu falo. É um objeto inanimado, não pensante. Então, o laser, quando eu falo para as pessoas, gente, o laser não faz nada, ele precisa de uma pessoa operando e entendendo. A clínica, ela é soberana. Então, eu preciso avaliar o meu paciente. E olha, eu vou te falar, hoje a gente dá curso de laser terapia. E o que eu encontro pessoas que não sabem fazer exame clínico é assim, eu olho assim, eu falo, Deus amado. Aí você fala assim, gente, fez um teste de bandeira pra ver se o paciente tem um risco de trombose ou não? Não fiz. Aí, mas eu vi que pode fazer em paciente com trombo. Eu vi que... Vamos entender a clínica? Vamos entender o que é um trombo, que a laser terapia, você vai ter um aumento de circulação sanguínea. O trombo, ele pode, de repente, se desprender por conta disso, né? E aí, a gente acaba... mostrando para o paciente, para os alunos, as possibilidades. Então, avalia os riscos e entenda o que você quer conforme a necessidade do seu paciente, né? O que ele precisa de luz agora, qual que é o seu foco naquela inflamação, qual que é o seu foco, qual que é o seu intuito, né? Então, assim, vamos melhorar o quadro geral do paciente e se comunicar, né? Com o vascular, se comunicar com o cardiologista, com o pneumo. Eu acho que essa talvez seja a grande dificuldade que as pessoas não conseguem entender para trabalhar no multiprofissional. Então, assim, todo mundo tem o seu espaço. E ninguém tá roubando o espaço de ninguém. Por quê? O diagnóstico, ele vai ser do especialista daquela área disso. Exato. Se esse especialista faz o laser, talvez ele vai tratar. Mas se ele não faz, ele vai encaminhar para o profissional que faz o laser, que está capacitado para isso e que sabe como fazer a aplicação. Seu paciente já está diagnosticado, ele já está... já se sabe qual é a doença, já se sabe... qual é o processo que está sendo tratado? É uma inflamação, é uma infecção, é uma neuropatia, enfim, o que é? E aí a pessoa que tem a compreensão da laser terapia, ela sabe como que ela segue para tratar esse tipo de situação clínica, né? Então, acho que se as pessoas soubessem trabalhar harmonicamente no multiprofissional, seria incrível, né? Tem espaço para todo mundo. Eu brinco que é o ego. Então, assim, é o meu paciente, não é o seu paciente, né? É o nosso. Se você tirar você da equação, eu sempre brinco isso. Eu falo, gente, se tire da equação, coloca o paciente no centro. E eu faço esse exercício com as minhas alunas. Eu pego, a gente tem um flip chart, então eu coloco, coloca lá o seu José. Vamos por exemplo. Coloca o seu José e vai puxando todas as queixas do seu José. Coloca ele no centro do atendimento, que não tem essa briga de ego, né? De ego, perdão. Porque aí você vai ver que ele precisa da físio. Não adianta. Eu tenho um paciente, por exemplo, de uma... Não vou falar de artrose de novo, não, mas um paciente de hérnia de disco.
Então, eu consigo modular a inflamação daquele paciente. O enfermeiro, o fisioterapeuta, o médico é mais do que capacitado, desde que tenha um curso para atuar, estabilizar, tirar o paciente do quadro de dor. Porém, o que acontece? Eu não consigo, sozinha como enfermeiro, não tenho competência para isso, fazer ali com o meu paciente um processo para fortalecimento muscular. Eu preciso de um físio para isso. Claro. Então, eu vou chamar as minhas colegas da físio, vem cá, vamos lá. Então, eu faço laser, o médico faz o ortopedista a parte dele. E você consegue me auxiliar nessa parte muscular? Claro. Isso é o conjunto que vai fazer com que o paciente se restabeleça. Num paralelo desse com a odonto, claro, a gente trabalha com todas as multiprofissões da saúde, né? Mas a gente, nesse sentido que você falou, o fono é um grande aliado do dentista também, né? Então não adianta. E aí, por exemplo, no nosso caso, a gente faz não só o laser de baixa, a gente também tem essa possibilidade da intervenção do laser de alta. Acho que vocês não, né? Não. Acho que isso que é uma coisa que é diferente. Sim. Do laser de alta, né? Então, no caso, chega um paciente que tem, por exemplo, ali um freio lingual, algo ali atrapalhando. Não vai adiantar você só puramente fazer o procedimento cirúrgico. Porque esse paciente vai ter que reaprender como falar os fonemas, como deglutir corretamente. Exatamente. E aí você entra no outro profissional, né? Então, sempre tem... Eu tenho uma amiga maravilhosa, Ana Cristina. Gente, fono, linda. Fono Rio de Janeiro, depois se o pessoal quiser lá. Incrível. E aí a gente conversa sobre isso, né? Ela fala, Karina, e ela é fono, ela vem pros nossos eventos e tal. Ela fala, se cada um entendesse que não é uma briga, que a gente tá junto. Sim. Cada um com o seu conhecimento, né? Com a sua avaliação, mediante a melhora do paciente. E a gente discute muito. E assim, não tem problema se você chegar pra mim e falar assim, olha, eu não sigo essa linha de conduta, porque isso que é o mais lindo, não é uma coisa engessada. Sim. E aí você vai falar assim, nos meus atendimentos, eu faço assim. E aí eu vou falar assim, nossa, Ana, que interessante. Eu vou por essa linha de raciocínio. E às vezes eu vou ficar pensando depois, nossa, a Ana faz assim, será que dá certo? E pode ser que um paciente meu não responda do jeito que eu faço. Sim. Mas aí eu vou me pautar naquilo que eu conversei com você e falar, nossa, a Ana me falou que isso aqui funciona pra ela. Não, porque não é engessado, é um tecido biológico. Então a gente tem essas opções de alternar os atendimentos e ver as possibilidades que o meu paciente vai responder. Sem dúvida. Eu acho isso incrível. O papo tá incrível, mas a gente vai começar outra agora. Mas antes eu quero fazer uma pergunta pra gente encerrar, né? Eu quero que você conte da sua transição de carreira aí. Como é que que o laser entrou na sua vida e te levou aí pra transição de carreira, pra onde você tá agora aí, como você tem o quê? Acho que 19 mil seguidores ali na sua conta, com quase 20 mil pessoas. Com muitos alunos ali, com curso de sucesso, treinando, desenvolvendo pessoas. Conte um pouco mais. Vamos lá. Bom, eu já sou da área da enfermagem há uns anos já, né? Apesar do roxinho novinho, é laser, tá, gente? É laser ajudando os radicais livres aqui, controlando as ruguinhas e tal. E aí, o que acontece? Eu entrei na enfermagem já há um tempo e o hospital é hostil. Né, o hospital, e eu falo assim, Ana, ainda escolhi uma das profissões mais difíceis, que é a enfermagem. Amo o que eu faço, mas a equipe de enfermagem, ela não é unida, né? Então, você tem ali um ambiente muito hostil e que, às vezes, uma pessoa se destaca por um jeitinho de pensar, pelo jeito humanizado de atender e acaba sendo alvo de ataques. Então, eu nunca entendi... Primeiro de tudo, essa hostilização que a enfermagem tem consigo. Então, auxiliar, técnico, enfermeiro, um competindo com o outro, pra quê? Eu não entendo competição. Isso nunca foi uma coisa que eu aceitei bem. E aí, eu percebi no Hospital X, no Hospital Y, no Hospital Z, que o enfermeiro... Gente, é lindo a profissão da enfermagem, porque a gente trabalha em céfalopodálico. E um hospital, ele não seria nada sem a utilização de uma equipe de enfermagem. Sem não dúvida. Existiria, né? O fono, ele vai lá, ele faz o trabalho e sai para outro. O odonto, ele vai lá, avalia e sai para outro. O médico, ele avalia, prescreve e sai. O médico olha as patologias. O físio olha a parte motora. O psicólogo a parte mental. O enfermeiro, ele olha tudo. A gente olha tudo e quantas vezes eu precisei falar pro médico, doutor, será que não seria legal pedir uma interconsulta porque o paciente tá assim, assado? Só que, apesar do enfermeiro ter toda essa atuação, infelizmente as instituições, elas não dão autonomia. É uma coisa que falta muito pro enfermeiro, e o enfermeiro não pega aquilo dali pra si. E eu já estava saturada, né? Eu já fui vendo que dentro dos hospitais isso não era algo que eu teria, porque não é aberto, então não muda. Você muda a instituição, mas ela
continua a mesma coisa, né? Padrão igual. Não adianta. E aí o paciente vai de alta, ele vai lá e faz posts maravilhosos para o médico. Esquece toda a equipe que trocou, que arrumou, que ouviu, que acolheu. Sim. E a equipe de enfermagem nunca tava ali. Que às vezes estava até mais presente, né? Muito. Nossa, eu cheguei a lavar a camisola de vômito de uma paciente, pra você ter noção, na onco. Tadinha, ela era uma paciente de 80 anos, mais ou menos. E já estava em estado paliativo. Só que aí, ela tava 1 ano e 5 meses internada com a gente, tem noção? Ela não podia ir pra casa, tinha uma plaqueta de 5 mil. Uau. Então, ela não podia ir pra casa. E aí, começou o tratamento, né? Um pouco antes de paliativar, ela vomitou. Em todo dia na sua camisola, e o esposo dela saiu 1 vez por semana. E aí eu olhei assim, ela falou assim, Fia, vai embolorar a minha camiseta. A preocupação dela era que a camiseta ia embolorar. E aí eu fiquei assim, sabe? Eu falei assim, meu Deus do céu. Peguei, fui pro banheiro, lavei, tirei todo... E eu, nossa, eu morro de nojo de vômito. Gente de Deus. E eu lavando a camisola, Você é obrigado a lavar? Não sou obrigada a lavar. Não caiu minha mão, taquei várias luvas, não caiu minha mão. Mas quando eu mostrei pra ela, eu lembro que eu ainda estendi no box, né? Depois eu te mando a foto no seu direct, no seu WhatsApp. Eu estendi a camisola dela no box, eu falei assim, ó, tá lá, não usa, porque eu só tirei o vômito. Não usa que só tirei o vômito pra depois lavar em casa, bonitinho, tal. Mas embolorar não vai. A paz de espírito dela, sabe, assim, não tem preço. Já mudou, né? Exato. E aí eu falei assim, gente, eu preciso ser eu fora do hospital. E aí foi onde eu comecei a estudar sobre o laser, me demiti do hospital. E fui com a cara e com a coragem fazer um curso de laser terapia sem R$1. Porque aí você sai do hospital demitida, cheia de contas pra pagar, sem R$1 no bolso. Meu marido não acreditava no laser. Ninguém acreditava no laser, porque a louca do laser, né? Imagina, você chega pras pessoas e fala assim, eu tenho uma terapia, uma tecnologia que auxilia nisso, auxilia naquilo. Todo mundo fala, isso é utopia. Quando você fala, nossa, serve pra quase tudo, as pessoas... Você falou elas já acham que, tipo assim, tá, exato. Já parece que é um charlatão, né? Exato. E eu que eu sou chamada nas redes sociais, né? Alguns profissionais me chamam de charlatã, né? Aí eu falo, tá bom, nem desgasto mais. E aí, eu lembro que era até janeiro, era janeiro. Eu peguei e falei pra ele, fiz o curso, comprei um curso de feridas. Laser terapia voltada pra feridas. Eu sempre fui muito nerd. E assim, eu domino muito bem fisiologia e fisiopatologia. Aí, quando eu comecei, durante a aula, era um fim de semana, né? Uma habilitação. E aí, ela foi falando. E eu já fui vendo laser, não só nas feridas. Mas aí, eu fui vendo laser em tudo. Sim. Eu falava assim, olha o laser. Aí, você para pra pensar... Aí você começa a ver a aplicação da laser terapia numa estomatite, você começa a ver a aplicação da laser terapia num paciente com desbiose. E eu falei, cheguei em casa alucinada, parecia assim, né? Meu marido falou, diminui a adrenalina. Não, esse negócio é revolucionário, todas as pessoas precisam de laser, porque você começa a ver que toda a sua família precisa da aplicação do laser. Sim. E aí eu me aventurei e comprei um aparelho sem R$1 no bolso. Sem R$1 no bolso, não tinha um paciente, não tinha ninguém. Fui lá e investi lá o dinheiro no laser, lá, acho que era quase 5 mil na época. Parcelei em 18 vezes e fui fazer feridas. Só que eu moro numa cidade que não tem idosos, né? Então é um bairro novo, planejado, uma cidade que quase não tem idosos. Não tem feridas. Gente, até hoje eu nunca atendi uma ferida minha, sempre auxiliando os meus alunos. Não tinha ferida. Tipo, se fosse ferida, eu não ia ganhar R$1. E aí, eu comecei a ver que tinha muitas pessoas com artrose, muitas pessoas com artrite. Comecei a estudar mais sobre isso, só que você não acha curso de dor. Sim. E aí, eu comecei a ver na dor as possibilidades. E aí, eu falei assim, gente, o paciente de dor eu não curo, mas eu melhoro a qualidade de vida. Então, eu pegava pacientes de dores crônicas, de fibromialgia, que é uma das nossas especialidades que a gente mais atende. Você fazer um paciente de fibromialgia voltar a trabalhar, tratar a parte emocional, porque é uma doença com fundo emocional, e mais a parte física, aí começou o paciente indicar. E aí um indica, outro indica, a gente começou a entender as aplicações do laser, que não é só... hoje eu tenho alunas que ganham mais de 15 mil com a laser terapia, mas é atendendo desde criança, adulto, idoso, porque é um único aparelho. Eu não preciso daquele LIB, apesar das configurações, você não precisa ter um outro aparelho para atender neonato, um outro aparelho para atender geriatra, um outro aparelho para atender puérpera, é o mesmo. Então, por que não aumentar os leques de atendimento? Com certeza. E aí, a gente foi crescendo nos atendimentos, né? Fui ficando sem horário, fui crescendo e estudando, fazendo outros cursos.
Até que chegou um curso que eu fiz e a professora dava um curso, só que o pessoal não conseguia tirar as dúvidas. E eu já tinha muito conhecimento, né? Assim, anos-luz. E aí eu comecei, a pessoa, eu tô com um paciente assim, assim, assado. Não, vamos entender, peraí. E comecei a ajudar eles nesse curso. Entendi. Aí uma médica, uma pediatra, virou pra mim e falou assim, ela me chamou, ela falou, Karina, me ajuda. Me ajuda porque eu não tô entendendo nada sobre o laser. Aí eu falei assim, meu marido, preciso dar uma mentoria e tal. Acho que eu vou começar a cobrar as mentorias. E aí eu pago. Era uma pediatra maravilhosa. É minha amiga até hoje. Às vezes eu tenho problemas com a Luísa Maria. Mônica, me ajuda, me socorre e tal. E aí ela foi a nossa primeira aluna, né? Eu lembro que aí comecei a fazer mentoria com ela. E aí veio mais 3 enfermeiras da primeira turma. Eram individuais as mentorias. E elas começaram a ter resultados excepcionais. Aí, no segundo mês, já não era mais 5 alunas, já era 15. Aí, e elas de boca em boca, porque a gente não divulgava, né? E aí, peraí, eu tenho uma pessoa que ajuda. Isso você ainda não estava posicionada nas redes sociais? Não, a gente ainda era muito focada em... E ainda sou muito atendimento, né? Atendo muito paciente. E aí, as alunas... Aí, eu comecei a compartilhar com elas o que deu certo comigo. E aí, eu fui vendo que não dava certo só com a Karina... Mas dava certo com a Mônica, com a Tati, com a outra, com a Cíntia, com a fulana, com a Maria, com o fulano. Por quê? Porque era um modo validado por todo mundo. Porque tinham ali estratégias para você conseguir captar pacientes, porque não adianta. Eu brinco, Ana, que existe uma tríade, né? O meu mentor, ele fala isso. Tem a tríade do sucesso. Que ela é o quê? Você precisa ser boa. Bom você é fazendo curso, estudando, né? E se capacitando, né? Entendendo o que é aquilo. Depois, você precisa que o seu paciente tenha resultado. Então, e você precisa falar que você é boa. As pessoas precisam saber o que você faz, né? Então, você precisa se posicionar nas redes sociais. E o terceiro, você precisa que o paciente fale isso. Porque eu falar que eu sou boa é uma coisa, né? Eu não vou falar que eu sou ruim. Olha, eu não faço... Que nem eu tenho um problema com dedo gatilho. Eu atendo paciente de dedo gatilho. Eu já parei de atender dedo gatilho porque a gente não consegue melhorar. Já virou até uma coisa minha. Vem dedo gatilho e fala, não acredito de novo. Eu não vou conseguir melhorar dedo gatilho. Por quê? Não consegui fechar um protocolo até hoje que fosse bom em dedo gatilho. Então, eu não, já até falo pros alunos. Falo, dedo gatilho é meu calcanhar de Aquiles. Nem me pede, né? Porque eu só conto os meus fracassos de dedo gatilho. Mas a gente não fala isso. Você só fala aquilo que você é boa. Mas quando você tem um paciente te dando feedback, quando você tem um aluno te dando feedback, você fecha a tríade do sucesso. Então, você é boa, você falou que você é boa e você tem outras pessoas validando que você é boa. A validação social, né? Exato. E isso aconteceu muito natural. As meninas, elas... E hoje, até hoje, a gente abre live, as nossas alunas estão sempre com a gente, elas falam, é surreal, porque a gente tem hoje, dentro da Doutora do Laser, a gente tem uma equipe voltada para suporte, e aí, é aquilo que eu falo, o aluno, ele precisa querer, né, então você quer empreender, não é fácil, você vai levar porrada, a família não acredita, não acha que os seus amigos vão pagar para fazer o laser, porque eles vão querer de graça, com certeza, entendeu? Então, amigo que é amigo paga, né, eu falo isso, gente, você quer descobrir quem é seu amigo, começa a empreender, se ele compra o seu produto, ele é seu amigo de verdade. Se ele pede seu produto de graça, corre. Corre que não é por aí. E aí a gente... E é bem assim. Não é, Ana? Sim. Nossa, gente, eu tenho assim... Eu falo que eu separei o joio do trigo quando eu comecei a empreender. E aí a gente começou a ver que era uma validação. Então, foi crescendo, 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 até que o ano passado a gente não tinha mais braço. Eu abri a última turma de mentoria, eu tinha 50 mentorados. Não tinha mais braço, eu já estava dando mentoria das 8 da manhã às 10 da noite... E aí eu falei assim, não, precisa virar um curso, já era, não tem mais. E aí a gente lançou o primeiro curso em novembro do ano passado. Hoje a gente tem 700 alunos. Uau! Mas entendeu? Você já tinha uma rede grande ali, você já tinha mais ou menos quantos seguidores, pra ter uma ideia? Não, olha, a gente bateu 10 mil seguidores, eu lembro que eu tava dia 31 de dezembro do ano passado. Entendi, a gente bateu 10 mil. Você já tinha muitos seguidores e aí mesmo assim você foi fazer o curso só em novembro. Só em novembro. Porque assim, não era... O nosso intuito era o quê? Era a gente... A minha ideia sempre é o paciente. E assim, o meu público não é público A, tá? Eu não atendo. Eu falo que... como eu vim de baixo, né? Minha família é carente, minha mãe é analfabeta, minha sogra é semi-analfabeta. A gente vem de uma família classe C, né?
Então, o meu público é a classe C, porque eu sei a dor que é você não tem convênio médico e você ter que ser dependente do SUS. E às vezes você ir lá esperar uma fisioterapia até liberar, até ter vaga, até ter isso, o paciente sofrer com dor. Então, eu me especializei e atendo classe B e C, né? A D a gente atende, mas a gente atende por amor. A gente atende sem fins lucrativos. Classe D não tem como pagar o que a gente cobra, né? Então, a gente começou a se especializar nessas áreas. E aí, o meu foco é os meus pacientes. Porque se eu parar hoje... Imagina, quando eu saio de férias já é um tormento. Eles já falam, Karina, e agora? Karina, não, peraí. Então, assim, a gente ainda continua atendendo. E aí eu falo para as alunas, eu falo, gente, a nossa ideia é ter uma aluna em cada cidade do Brasil. Para quem quiser... Você encaminha, né? Você tem uma rede de apoio, né? Uma rede de apoio. Então, quando alguém fala assim para mim, eu quero... meu filho... E a gente tem muitos seguidores em todo o Brasil, né? E aí, famílias, né? Esses dias eu tava numa live, um cara entrou em contato e falou assim para mim, Karina, você tem paciente você tem alguém? Eu sou de Portugal. Aí eu encaminhei uma aluna nossa de Portugal para atender ele. Nem sei se deu certo. Mas a gente acabou fazendo esse link. Então, a pessoa vem e fala assim, olha, eu vi que você acompanha o paciente com TDAH, é um tratamento bom. E aí a gente tira as dúvidas. Eu sou de tal cidade, sou de Porto Alegre. Aí eu, peraí, a gente tem laserlet capacitada lá. E aí a gente encaminha para essas laserlets. E aí a gente faz um pouco que a ponte. E a gente não cobra. A ideia é unir o paciente com o nosso profissional que já tá ali, às vezes, precisando de um paciente também para ganhar dinheiro. A gente tem isso na Laseron também, legal, né? Mas a nossa rede é de odontologia, né? Mas é bem similar também. É bom saber, porque às vezes vem, eu não tenho, eu já vou, Ana, me ajuda. Também, pode mandar que a gente tem quem indicar também. A gente tem, não sei se você conhece, doutora Eliane Minecuzzi. Sim. Ela é da Nupen. E aí ela dá o nosso suporte. Ela é maravilhosa. É nossa aluna. Ela é laserlet, né? Como a gente chama as nossas alunas. E aí ela também nos auxilia bastante nessa parte de odonto. E aí a gente vai lá e conversa. Às vezes vem alguns casos, eu falo, gente, eu sou enfermeira aqui, eu não me atrevo. Sim. Eu sempre brinco com o pessoal. Falo, gente, lembra de levantar a mão. Então, assim, não é... A gente conhece tudo... Que nem você. Se alguém chegar pra você... sempre você é o profissional que vai atuar em tudo. Exato, que nem você. Porque isso é respeito pelo paciente, né? Você isso sabe? É respeito pelo paciente. Tanto que você estudou, você não saberia cicatrizar uma lesão por pressão? Você saberia pelo tanto que você estudou. Você vai fazer isso? Não. Você vai levantar a mão e você vai falar, não, peraí, aqui precisa de uma estomoterapeuta, precisa de uma enfermeira, vamos encaminhar? A mesma coisa lá. Eu falo isso pras meninas, falo, gente, levanta a mão. Não é, eu li, eu estudei, eu sei, mas eu não vou fazer. Então, entenda a sua área de atuação, levanta a mão e fala, eu tenho um colega assim, vamos lá, atende comigo, ou passa o atendimento. Eu acho que levantar a mão é aquilo que você falou, é tirar o ego de lado e colocar o paciente no centro de tudo. Com certeza. Bom, eu acho que essa parte aqui encerra muito bem. É uma complementação incrível da primeira conversa que nós tivemos ali, multiprofissional, onde a gente pôde discutir aí realmente o que a gente faz dentro aí de diferentes... cenários, né? Diferentes cenários, né? Diferentes profissionais da área da saúde. Espero que aqui no LaserPod a gente consiga trazer um de cada, pelo menos, né? Para representar. E agradeço imensamente a sua presença hoje. Pena que hoje teve que ser rapidinho, mas a gente já teve uma conversa enorme da outra vez. Os bastidores. Já tivemos uma conversa enorme antes, que vai ficar aí registrada, para quem quiser ouvir um pouco mais também. E ali era o quê? Odonto, enfermagem e medicina. E bem bacana. Então, para quem não viu esse episódio... procurem por ele, porque é incrível. Vocês vão ter mais um pouquinho da doutora Karina lá também e de mim. Obrigada, gente. Obrigada, Ana, muito obrigada por aceitar esse convite. Foi incrível. Desejo cada vez mais sucesso na tua vida e as nossas parcerias, com certeza. Obrigada, com certeza. Eu que agradeço. Obrigada, quer dar um recado pessoal. final aqui pro nosso público? Queria agradecer você que acompanha a Ana, que tá estudando. Continua. Né? Continua entendendo sobre o que é o laser. Não precisa acreditar em nada do que a gente tá falando, não, tá? Pode pesquisar. Eu falo sempre, gente, não precisa acreditar em nada do que a gente fala, não. Pesquisa e tenha certeza que se você foi picado ali pelo bichinho da luz, da laser terapia, da fotobiomodulação, só continua, porque os resultados são inegáveis. E eu sempre brinco, né, que a prática clínica existe, sim, só que a gente tem um conhecimento empírico também. Então, a gente precisa ter a resposta clínica do paciente. E a gente tem isso dia após dia.
Obrigada, Sem de dúvida. verdade, Obrigada, Ana. querida. Que Deus continue iluminando e parabéns É pelo isso. espaço. Laser on.